Por que eu saí da congregação cristã no Brasil? Meu nome é Wellison Roger, eu sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos. E há 10 anos atrás, meu primeiro filho nasceu. Nós tivemos uma primeira gestação que não foi bem sucedida. E eu tive uma decisão na minha vida, já estava lendo e buscando conhecimento do meu propósito espiritual. Perguntas que com certeza você também já se fez. E questionamentos daquilo que foi ensinado. Só que muitas pessoas apenas seguem a tradição e o ciclo que os pais tinham de uma crença e acabam ignorando o tema espiritual da vida e vão buscar o sucesso financeiro, profissional, familiar, que não está errado. Porém, nós somos seres espirituais, na minha concepção, vivendo uma experiência terrena. E para isso, o ponto mais importante da minha vida sempre foi o espiritual. Eu sempre tive um desconforto muito grande. Pesadelos, ver coisas, questionamentos sobre a morte, nossa única certeza. E eu quero que você baixe a guarda para aquilo que eu vou falar aqui para você. Participe dessa denominação. Eu tenho pais, família que participam ainda e respeito-os. Mas esse vídeo eu estou fazendo como se meus 2 filhos estivessem sentados à minha frente. Na internet eu achei um meio de eternizar essa mensagem e tentar de alguma forma influenciar positivamente na vida deles. Eu não me lembro bem de algumas datas, então se eu errar em alguma coisa na minha história, ignore a projeção de tempo. Mais ou menos com 7 anos de idade, eu já ia para cultos de jovens. Minha avó, ela batizou com 13 anos de idade, então a família toda, parentes, amigos, convívio social que eu tinha dentro da casa dos meus pais, eram da congregação cristã. Nós recebíamos anciãos, cooperadores, pessoas do ministério em casa direto, íamos para oração, meus pais têm cargo dentro da denominação, e por isso eu demorei tanto para fazer um vídeo como esse, para saber as palavras que eu posso colocar que não vai machucá-los, porque são as pessoas que eu mais devo honrar na minha vida, segundo a palavra de Deus. Honra o teu pai e sua mãe. Resumindo essa história longa, de anos dentro de uma denominação, eu me tornei músico com uns 21 anos, de bombardino, tá aqui inclusive. E é importante dizer que eu tinha um empenho muito grande na música e na parte religiosa, de segunda a segunda nos cultos, e aquele convívio radical mesmo, dentro de uma denominação, naquilo que eu acreditava ser verdade, então eu fazia com muita força e afinco aquilo, porque no vídeo eu sempre fui muito ligado a essa parte espiritual, sempre me importei muito em como eu estava agradando a Deus, se eu ia para o céu ou ia para o inferno, e etc. São crenças que normalmente acontecem em famílias evangélicas, católicas. Eu acreditava que comigo era diferente, eu tinha que buscar respostas e não apenas ficar naquela crença que eu tinha. Eu me oficializei com 1 ano e meio de estudo da música, em média, já fui oficializado, ia começar a tocar nos cultos à noite e toquei muito pouco, porque foi exatamente nesse período, que eu vou contar agora, estava sofrendo com muitos questionamentos sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós falamos de uma denominação evangélica, cristão de forma geral, ele se baseia num livro. E se você não está seguindo as orientações deste livro, ou você mudou, interpretou de forma diferente, nós temos que questionar. A vida nossa, nossas decisões, elas não impactam somente a nós, elas impactam ao próximo. Então, uma decisão errada na parte espiritual pode levar muitas pessoas, como já aconteceu, João de Deus e outros profetas, falsos profetas, que surgiram e levaram muitos à ruína. Eram abusadores, ou abusavam psicologicamente das pessoas, ou por inocência apenas repetiam aquilo que aprenderam, só que não sabiam que estavam levando as pessoas à perdição, ou a um caminho que a palavra de Deus não instrui. Vou tentar elencar alguns questionamentos que eu tinha, sou muito ruim de memória, mas por que o homem tem que usar somente calça, não pode usar shorts? Por que a mulher não pode usar calça, que fala que é vestimenta de homem, porém lá há 2000 anos atrás, na época de Jesus, só tinha vestido praticamente naquela cultura. A cultura nossa não é a cultura de 2000 anos atrás, muito menos de 3, 4 mil anos atrás, em Deuteronômio, que se baseia essa palavra de homem vestir de homem, mulher vestimenta de mulher. Ponto. Joias, adornos, maquiagem. A minha esposa mesmo sofreu muito comigo. Ela continua muito balançada com a parte espiritual, não com uma crença definida. E tivemos muitos problemas e conflitos no relacionamento devido à minha decisão. Até um certo ponto ela foi estudando comigo e concordando com muitas decisões que eu fiz e chegou em certo ponto que mexeu muito com uma convicção interna dela, com experiência pessoal e não uma interpretação racional. Por exemplo, ela sofreu muito porque ela era de outra denominação e podia usar joias, maquiagem,
E no nosso casamento, antes de a gente casar, nós fizemos um ensaio de fotos e a fotógrafa maquiou ela, deixou ela adornada. E para mim aquilo era pecado. Então eu briguei com ela por causa daquilo. E em todo esse processo, questionamento interno, mas para mim eu estava fazendo de forma correta. Aquela forma radical de julgar alguém. Julgar um homem que estava de shorts, de uma mulher que cortou o cabelo, de uma mulher que está com joias, adornos, de um amigo, de um parente que vai ao cinema. Tinha televisão em casa. Hoje eu sei que mudou muita coisa, modernizou, vamos dizer assim, e as pessoas acabaram sendo influenciadas, tiveram que buscar conhecimento, se adaptar ao tempo e à cultura, porque muitos pontos se tornaram radicais demais. Mas eu tinha essa crença, e na época, 10 anos atrás, ainda era muito assim, radical, no sentido de televisão em casa e etc., que eu citei aqui. Até pontos mais críticos de estudo da palavra, como um pecado. E aí que entra o ponto, como eu falei, eu estou resumindo toda essa história, que eu comecei a questionar o porquê não estudar a palavra. Quando nós vamos nos tornar um advogado, um engenheiro, um médico, um dentista, um pedreiro, qualquer profissão exige estudo, até para ser lixeiro. Catador de lixo precisa de uma escolaridade. Quando se trata do tema espiritual, não se pode analisar profundamente a palavra, estudá-la, porque a letra mata e o espírito vivifica, segundo Coríntios capítulo 3, versículo. Entre esses pontos citados e esse principalmente, comecei a questionar anciãos que iam em casa, cooperadores, diáconos, e eu nunca tinha uma resposta biblicamente racional daquilo. E sim, uma experiência pessoal, um achismo da pessoa, ou simplesmente uma repetição de algo que falaram para ele, mas que não me convencia dessas coisas. Um ponto muito importante, que eu acabei esquecendo de citar, é o pecado de morte, como adultério, a fornicação. Vi jovens sendo expulsos, entre aspas, por terem cometido fornicação, um relacionamento sexual antes do casamento com sua namorada. E qual é o jovem, um pré-adolescente, um adolescente que já não fez cagada, já não fez alguma coisa errada na vida? O adolescente, ele não tem o córtex pré-frontal todo desenvolvido, o cérebro, mesmo a capacidade de um homem de 5 anos em diante de decisões racionais baseadas naquilo que você acha correto nos seus valores e princípios. Será mesmo que Deus fecha as portas dos céus para algum tipo de pecado? Vamos ignorar toda a parte bíblica do ladrão que foi salvo na cruz, ou da prostituta que Jesus deu ouvidos a ela, com todo amor e carinho, a trouxe para próximo para depois transmitir a mensagem na qual ele tinha. Jesus ele nos passa pela palavra: odeie o pecado e não o pecador. Isso colocando em temas graves de pecado. Agora, um jovem que cometeu uma fornicação, eu vou falar de adultério como um ponto extremamente negativo e nocivo para a própria pessoa. A palavra de Deus diz que o pecado ele não é herdado, não é passado adiante, e Deus não fecha as portas do céu para você com o pecado. Porém, você vai ter que sofrer as consequências deste pecado. O adultério, por exemplo, uma possível separação, perder a pessoa que você ama, os seus filhos não confiarem mais em você, doenças sexualmente transmissíveis, sua culpa interna, sua consciência, que é um dos meios de Deus comunicar a nós. Romanos capítulo 1, versículo 20, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças aos seus pensamentos, tornaram-se fúteis, e o coração insensato dele obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deus se manifesta a nós através da criação, de tudo que é criado, a natureza, uma criança que nasce, um filhote de um animal, e da nossa consciência. Mesmo uma pessoa que nunca teve acesso à palavra de Deus, ela sabe que é errado matar ou adulterar. A consciência dela pesa nesse sentido, é feito estudos e você pode pesquisar mais. Trata de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a letra, é a lei de Moisés, os mandamentos. Eu não tive respostas através desses líderes religiosos, eu comecei a buscar por conta. Quando eu entrei em questionamentos absurdos e até mesmo pendendo para um ateísmo, não crer mais em nada, porque eu comecei a me incomodar muito com a situação atual de crença que eu tinha, de não obter respostas que me convenciam daquilo que eu estava fazendo, que começou a me culpar. De forma eu me sentia culpado de participar de uma denominação, me sentia culpado de estar lá louvando daquela forma ou acreditando daquela forma, mesmo que pessoas estavam sendo ignoradas ou tiradas de lado por motivos banais que não estão na palavra. Várias denominações que eu comecei a estudar e tentar achar um meio de resolução desses problemas e questionamentos internos, internet mesmo.
Eu acabei não tendo coragem de participar de cultos e etc., mas comecei a ver cultos online, a ver pregações de outros pastores e líderes religiosos de outras igrejas, mas nada me convencia que aquilo estava sendo feito de acordo com a palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ler a palavra, a Bíblia, cerca de 4, 5 horas direto do meu dia. Eu fico uma pessoa extremamente obcecada pelo que faz. Então eu sou bitolado mesmo, é um defeito e uma qualidade, porque quando é uma coisa positiva e você entra em flow, em foco total naquele tema, é bom que você vai absorver e vai ter um conhecimento muito mais rápido do que uma pessoa que procrastina naquilo. Porém, tem lados que são negativos, que você fica tão obstinado e tão bitolado naquilo que você se radicaliza e acaba atrapalhando e julgando outras pessoas ou precipitando palavras que não voltam mais atrás. Uma palavra falada e uma flecha lançada não tem mais volta. E errei muito nesse período com a minha esposa, com os meus pais, de não saber explicar. O dia que eu cheguei para os meus pais e contei para eles, eu recebi muitas críticas, não soube reagir a elas, acabei entrando numa depressão, tanto por motivos de questionamentos internos que eu já sofria, como a partir daí de pessoas que eu amo, que estão próximas a mim, que começaram a questionar e palavras foram ditas que me magoaram muito, porque quando é um desconhecido, uma crítica, ignora-se. Agora, quando é de uma pessoa muito próxima de você, isso machuca demais. Só o tempo pode curá-las. Quando eu encontrei o site estudosdabiblia.net, vou escrever para vocês na descrição aqui. Esse site, a hora que eu entrei em Quem Somos Nós, e foi um impacto muito grande a hora que eu li isso, então quero ler para não errar nas palavras que estão escritas aqui. De vez em quando alguém pede informações sobre as pessoas que escrevem os artigos e publicam os estudos incluídos no site. Somos simplesmente cristãos. Procuramos servir ao Senhor segundo o padrão encontrado no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus de acordo com o ensinamento bíblico. Pertencemos a congregações locais compostas de servos de Cristo com o mesmo alvo. Devido ao fato que a Bíblia não autoriza a criação de denominações humanas, não pertencemos a nenhuma. Alguns dos autores são brasileiros, e aí cito os autores aqui. Não defendemos placas de igrejas, pois devemos toda a glória ao nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 17. Não destacamos homens ou qualificações humanas, formação teológica, etc. Porque importa falar a palavra de Deus, não a sabedoria dos homens. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Pedimos que todos nos julguem pelos frutos do ensino. Mateus 7, do 15 ao 23, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 ao 22. Leia esses versículos que eu estou citando. Enquanto você está ouvindo esse vídeo, pause e leia com atenção a palavra. Examinando todo o ensinamento pela palavra revelada nas Escrituras, Atos capítulo 17, versículo 11. Frequentemente alguém nos escreve pedindo informações sobre grupos de estudo ou congregações às quais pertencemos. Querendo visitar ou participar destas reuniões. Ficaremos contentes com a sua visita. Se você gostaria de informações deste tipo, envie um e-mail falando onde você mora, e aí foi onde entrei nessa história. Eu me comuniquei através do e-mail para comunicar conosco usando este endereço: contatos.estudosdabiblia@gmail.com. Se uma das pessoas que participa dos trabalhos desse site morar perto de você, ela responderá ao seu e-mail com mais informações. Caso contrário, ainda responderemos para lhe informar. Lembrando que esse trabalho não está vinculado a nenhuma denominação, não mantemos listas oficiais de igrejas e oferecemos também estudos especiais em várias cidades brasileiras. Se você gostaria de participar desse tipo de estudo, clique aqui e preencha o questionário. Que Deus abençoe seus estudos da palavra dele. E fui pesquisar no site, afinal tem aqui muitas informações, estudos valiosos da palavra de Deus e um ponto muito importante: imparcial. Não tem denominação. Tem o ego, o homem tentando se tornar maior do que Deus na sua inteligência, na sua capacitação teológica e etc. Não tem comerciais, patrocínios. Não tem interesse financeiro nenhum nos estudos que fazem ao redor do mundo inteiro, porque não é somente Brasil. Cultos, que é apenas um valor que você deseja de oferta, segundo o livro de Coríntios, como Paulo instruiu, de acordo com o seu coração ou que você deseja colaborar para a obra de Deus. Esses pontos começaram a me chamar muita atenção. Por quê? Primeiro ponto, que a congregação tem de muito positivo, é esse: de não ter o dízimo, de não ter pastores, líderes religiosos que ostentam materialismo aqui da terra. Isso é um ponto muito positivo. Porém,
o ego, a questão de valorizar homens. Ah, eu vou no culto na cidade tal, no bairro tal, porque lá tem um pregador que é usado por Deus e fala assim, assim, assado. Aquela glorificação gigante dos homens. Interessante que alguns falam que não gostam disso, mas as suas práticas, os seus frutos são bem diferentes do que eles falam. E Paulo, Pedro, os discípulos de Jesus nunca aceitaram a adoração humana. Você não vê na palavra de Deus essa ênfase no ser humano. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles davam ênfase em uma única coisa, na palavra de Deus, apenas como mensageiro. A mensagem é o mais importante. Através desse e-mail que eu enviei para eles, eu fui respondido pelo Gustavo de Curitiba. Eu não conhecia esse irmão ainda em Cristo, mas ele me auxiliou muito por e-mail porque eu não tinha quem recorrer aqui na minha cidade de Sorocaba. A cidade mais próxima que tinha cultos aqui, eu não sabia, é Iperó. Depois eu fiquei sabendo. Mas um irmão de Cotia, após muitos e-mails trocados, entrava em desespero, mandava e-mail para ele, e até que em um certo momento eu tive o contato do João Batista de Cotia, que foi um irmão que veio até mim. Eu fui com a minha esposa, um amigo que já estava também questionando vários pontos na época, que é o Leandro Neves, e a sua esposa também. E sentamos numa mesa de shopping, de alimentação, e ele abriu a palavra, a Bíblia. Com todos os questionamentos que eu fui fazendo, ele respondia segundo as Escrituras, e não segundo o que ele achava, não segundo uma crença pessoal ou experiência pessoal. Isso me chamou muito a atenção. E o João Batista, até hoje, somos muito amigos. Eu sou muito grato a ele como um pai na parte espiritual, que me guiou em todo o caminho. Ele decidiu mudar-se para Iperó, aqui próximo, e começamos uma igreja local após algum tempo. Nos reunimos ainda após 10 anos numa garagem. Eu nunca tive muita coragem de expor essas coisas que eu estou expondo aqui para vocês, porque, como eu disse, a família toda, primos, tios, pai, mãe, avós, todos participam da denominação Congregação Cristã. Só que eu tive meus filhos, e eles foram um dos principais pontos dessa virada de chave dos meus questionamentos. O que eu acredito, para encerrar esse vídeo, eu vou deixar um vídeo 2 para outros temas e abordar mais coisas, porque são muitas que eu queria expor aqui. Espero ter passado um pouco disso. Mas para os meus filhos, eu acredito muito nisso. Para todos vocês pais, temos algumas pessoas que chamam de karma. Aquilo que o seu pai e a sua mãe faziam, um vício, coisas boas e as coisas ruins são herdadas e você acaba tendo copiando muito da personalidade dos seus pais ou criando crenças de acordo com o que eles ensinaram para você no decorrer da sua vida. A maior influência da sua vida são seus pais. Só que eu acredito em quebrar ciclos. Meus pais são pessoas excelentes. Eu sou muito grato a Deus pelos pais que eu tenho. Não tenho que reclamar deles. E tudo que eles erraram tentando acertar por amor. Mas eu acredito que o ser humano é falho e você também deve acreditar nisso. E através disso, eu fui atrás daquele único que não erra. O único espelho verdadeiro que eu tento passar aos meus filhos é Jesus Cristo. Eu não queria que ele adorassem a homens, e muitas das coisas que eu vi no decorrer de quase 20 anos dentro da denominação evangélica que eu participei, eu sei que muitas são parecidas, idênticas, porque eu fui atrás de conhecer outras denominações após isso. Conheci muitas pessoas de outras igrejas e conversava muito sobre alguns temas que eram muito parecidas às respostas e às crenças e padrões de doutrinas e regras humanas criadas. Acredito muito que eu quebrei um ciclo de se basear em crenças humanas, em somente acreditar em algo porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó acreditou naquilo, e não questionar. A vida nossa, e meus filhos são ensinados desde muito cedo a isso, a questionar. Até mesmo uma apostila da escola. Não é porque ele está numa escola, que é um local para ele ser educado, sua alfabetização, o seu ensino prático, teórico da sua vida, que vai preparar ele para outras questões profissionais, por exemplo. Mas não é por isso que o seu professor ou professora, ou sua apostila está 100% correta, verdadeira. Não entrar no tema político aqui, mas quantas doutrinas revolucionárias são instaladas em apostilas, em materiais de estudo para crianças serem militantes de uma crença diabólica, muitas das vezes, desde muito cedo implantada na mente delas. Os meus filhos foram ensinados a questionar. Tivemos um hábito instalado na nossa casa, eu acredito muito em hábitos, tanto na parte da alimentação, exercício físico, estudo, parte profissional. Nós somos um conjunto de hábitos, a parte espiritual a mais importante. Todos os dias antes de dormir até hoje, eu leio a palavra para eles. Antes eu abria a Bíblia, hoje eu pego um tablet ou um celular, mais fácil, e acabo lendo para eles, normalmente trechos de Provérbios, Eclesiastes, Salmos e livros do Novo Testamento. Alguns livros
para crianças acaba não sendo muito proveitoso. E tem um grande canal no YouTube, O Grande Livro. É excelente para estudo de criança, para crianças entenderem a palavra com uma linguagem mais simples. E comecei a instalar isso na mente deles de questionamento. Eu nunca ensinei eles a julgar uma pessoa de uma denominação ou de outra, ou de uma crença ou de outra, mas sim de questionar tudo de acordo com a sua consciência, de acordo com uma crença pessoal minha, que eu sei que muitos ateus vendo um vídeo desse vai achar errado eu ter passado isso aos meus filhos, e sim que eu deveria ensinar a eles a teoria da evolução e a ciência como a verdade absoluta. Mas a minha crença em Deus me fez refletir sobre o meu ponto espiritual. Eu vou morrer, assim como meu pai, minha mãe, minha esposa, os meus filhos. Todos temos uma única certeza: a morte. Essa vida terrena, esse corpo, irá se acabar. Porém, somos seres espirituais, como eu falei, vivendo uma experiência terrena. Somos seres eternos. E as consequências do que fizemos, ninguém vai pagar. Não é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó que me ama. Por mais que eles me amam, eles podem ter errado em uma crença ou outra. Quem vai pagar as consequências dos meus erros não é a minha esposa, sou eu mesmo. Mas que fomos unidos em uma só carne. Ela responderá segundo as suas práticas, os seus frutos, e eu sobre os meus. E os meus filhos foram ensinados na palavra de Deus, segundo uma verdade que eu acredito, que é Jesus Cristo. Ele crucificado, morto, ressuscitado no terceiro dia e hoje à destra do Pai intercedendo por nós. A Ele toda a honra e toda a glória. E eu nunca vou ensinar aos meus filhos que um homem tem mais valor ou que é mais usado, como é dito aí fora, por Deus, porque ele tem um dom especial. Não, a palavra de Deus ela é suficiente para encerrar esse vídeo. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo dizendo: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Mesmo no momento muito próximo à morte de Jesus, já tinha crenças e credos divergentes, como Paulo fala, se você é uma criança espiritual, ainda bebendo leite, você é facilmente levado por ventos de doutrina. Tem emoção no coração de passar essa mensagem como se fosse, e eu sei que um dia meus filhos podem assistir esse vídeo, não é do motivo de julgar e apontar dedo para alguém, ou para algo, ou para uma denominação. Sim de olhar para dentro de si, você que está desse lado, e analisar segundo a palavra de Deus. Entra no site, dá uma bisbilhotada, gaste o seu tempo, invista o seu tempo na parte espiritual. Eu sei que a parte financeira é muito preocupante, principalmente para pessoas que nasceram em um lar muito pobre, muito dedicado e que acaba tomando muito tempo e energia. Porém, se nós ignorarmos aquilo que é o mais importante, estamos ignorando a única certeza que nós temos, a morte. Morte para nós cristãos é apenas um portal daquilo que nós fizemos em vida para algo que a gente vai continuar com relacionamento com Deus, porque até o fim da vida corrigiremos pecados. No momento que acreditamos em Deus, conhecemos a Cristo através da palavra, nos arrependemos de nossos pecados, só começou. O batismo, que é a nossa morte aqui na terra, espiritualmente dizendo, para viver em espírito com Deus, eu acredito na imersão nas águas do batismo, mas batizei novamente por não ter uma crença naquela época, como eu tinha naquele momento que eu comecei a estudar a palavra racionalmente. Esse batismo é apenas um princípio, ponto de largada de uma grande trajetória de vida. Nós devemos buscar a evolução espiritual, luta constante contra a nossa carne, como diz Paulo. O que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço a todo instante. Viverei até o fim da minha vida, lutando contra os meus pecados. Primeiro, porque Deus é dor. Segundo, por causa dos meus filhos e da minha família. Terceiro, da sociedade de forma geral. Todos nós vamos causar um certo tipo de influência. Eu quero deixar uma influência positiva. Eu quero ser um impacto no mundo. Mas não eu sendo o ponto de destaque, mas sim apenas o mensageiro. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu fui editando todo ele e vou concluir da seguinte forma. Em momento algum eu citei erros humanos, ou porque alguma pessoa me fez algo dentro da denominação que eu me desliguei. Eu acho que isso que incomodou muitas pessoas. Eu não tive um pecado de adultério, de assassinato, de qualquer outro tipo de idade. Eu continuei com a minha vida familiar,
procurando ser fiel à minha esposa, aos meus princípios e valores, à verdade. Do contrário que muitos diziam, ou dizem até hoje, eu não me afastei e não me desliguei da graça de Deus. A graça não é uma denominação evangélica que tem 100 anos. A graça de Deus, há 2000 anos atrás, veio ao mundo e através de Cristo nós somos salvos não por mérito humano, mas através dele e unicamente dele. Me aproximei mais dele, me relacionei mais com ele, tenho uma vida muito mais próxima a ele e continuarei lutando contra os meus pecados. Mas como eu falei, eu não cometi esses erros que muitos que se desligam cometem. E por isso, a diferença, a mudança, ela causa um impacto e um desconforto em muitas pessoas que querem justificar ou continuar com as suas crenças e valores, que eu respeito, é só você continuar. Mas reflita sobre isso se você chegou até o final deste vídeo. Como eu disse, questione-se. Os julgamentos que você está fazendo, ou o local, a comunidade que você participa. E para quem me pergunta hoje como me reúne, qual igreja que eu participo, eu falo, eu participo da Igreja de Cristo, a mesma de 2000 anos atrás. Me reúno de acordo com o Ato dos Apóstolos, na qual nos arrependemos, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e hoje seguimos uma vida cristã em comunidade e nos cânticos a Deus, orações e pregação e instrução na palavra de Deus. É isso que eu sou, o que eu busco na minha vida espiritual. Espero de alguma forma ter impactado positivamente na sua vida. Qualquer dúvida, por favor, coloque aí nas minhas redes sociais vizinhas também, que eu vou colocar na descrição deste vídeo. Entre em contato comigo no inbox. Esteja muito à vontade de colocar qualquer comentário, até mesmo aqueles mais ofensivos. Até o próximo vídeo. Ore a Deus, se instrua na palavra, busque a verdade e ela vai te libertar.